ao que interessa, né? São Lucas nos conta uma história muito interessante. E eu sempre enfatizo, São Lucas não conheceu Jesus. Então ele escutou de alguém. Ele nos conta que tinha uma pessoa maravilhada, admirada com o templo. A igreja de luz naquela época. Então, falou assim, olha Senhor, quantas pedras bonitas, quantas coisas bonitas tem no templo de Jerusalém. Jesus virou e falou assim, não, chegará o dia que não restará pedra sobre pedra. Ele não estava falando do templo de pedra, não. Ele não estava falando do templo de Jerusalém, não. Ele estava falando do templo que nós construímos dentro de nós mesmos. Era isso que Jesus estava enfatizando. Nós construímos templos maravilhosos dentro das nossas cabeças. E se é uma coisa fictícia, aquilo vai acabar. É isso que Jesus quis dizer. E depois ele disse alguma coisa sobre os finais dos tempos. Aparecerá pessoas falando que sou eu. Não acreditem, não segue essas pessoas. Haverá muitas revoluções, muitas guerras. Mas chegará um momento que vocês vão ver coisas extraordinárias. Então, no meio dessas coisas extraordinárias, é um sinal de que eu estarei de retorno a vocês. É isso que ele falou. Então, vamos passar um resumo sobre aquilo que Jesus pediu. Primeiro ele está falando do templo que a gente constrói. A gente constrói pedras maravilhosas dentro de nós. A gente constrói uma religiosidade própria. A gente constrói um modo próprio de viver. A gente constrói uma fé própria. E eu vivo falando, gente, ter fé em Deus é muito fácil. Eu quero ver Deus ter fé em nós. É esse templo que ninguém derruba. É esse templo dos finais dos tempos. Esse templo que é feito com pedras emocionais. Que Deus tem fé em nós. Porque ter fé em Deus é muito fácil. Então a gente constrói dentro de nós esses templos fictícios que a tendência é dar com a cara no muro. A tendência é aquilo tudo ser destruído. Jesus não estava preocupado com o templo de Jerusalém, não. Jesus não estava preocupado com as igrejas. Não, isso é muito pequeno para Deus. Jesus estava preocupado com aqueles templos que nós construímos para nós mesmos. E que às vezes, num lugar comum, a gente não fica pedra sobre pedra. Às vezes a gente vê pessoas falam, me procura, eu perdi a religiosidade. Ah, mas por quê? Ninguém não perde o que não tem. Se perdeu, não é? O que houve? O que aconteceu? Ficou com raiva do padre? Ficou com raiva de alguma coisa que eu falei? Alguma coisa? Isso tudo são templos que a gente constrói dentro da gente. Nós vamos construindo templos intocáveis. Que basta uma primeira chuvinha, aquilo cai tudo. Basta um tremorzinho de terra, aquilo cai tudo. Jesus não estava falando dos templos de pedra, não. Todo mundo que acha aquilo, ele estava profetizando. Pelo menos eu escuto demais falar que Jesus estava profetizando a destruição do templo. Ele estava, mas não é aquele templo de pedra, não. Ele estava profetizando esses templos que a gente constrói dentro de nós mesmos e que
basta um tremorzinho de terra, aquilo cai tudo. Nós não temos fé. Nós nos reunimos aqueles trâmites legais, onde a gente possa realmente ter fé em Deus. Ter fé em Deus, essa fé que a gente vê por aí é muito fácil. Ela é muito fácil. A gente tem mania de colocar, eu coloco na mão de Deus. Eu não coloco na mão de Deus, não. Deus sabe aquilo que eu não posso fazer. E Ele faz por mim. Porque o amor de Deus por nós é muito grande. Então para com essas bobagens de querer achar que é final do mundo, que Deus está falando. Não, Ele está falando sobre aquilo que acontece conosco. Muitas vezes a gente se aumenta tanto achando que é Deus. Muitas vezes, porque carrega a Sagrada Eucaristia para levar para um doente, acha que é Deus. Muitas vezes manda na sacristia, acha que é Deus. Esses templos serão destruídos. É isso que eu estava falando. Nós não podemos nos alvoroçar como Deus. Agora, quando o nosso coração começar a produzir terremotos, quando o nosso coração começar a produzir tsunamis, esses são perigosos. Porque um que aconteceu no Japão não matou ninguém aqui. Um terremoto que aconteceu na Califórnia não matou ninguém aqui, não atingiu. Mas tem aqueles terremotos que acontecem dentro de nós mesmos. Tem tsunamis que acontecem dentro de nós mesmos. Nós perdemos a fé, perdemos tudo, perdemos a esperança. Nesse jornal que eu estou dando a vocês aí, falam sobre a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Jesus está falando é disso. Jesus não está profetizando tempo cair, não, Ele está profetizando sobre nós mesmos. Que vai chegar num ponto que nós vamos achar que nós somos deuses, e vai chegar num ponto que nós vamos começar a ver até num bater de uma asa da borboleta, o final dos tempos. Não. Nós temos que prescutar. Primeiro o nosso coração. Vamos prescutar o nosso coração. Será que o nosso coração não está formando um tsunami? Será que o nosso coração não está formando um terremoto? Não é? São essas primeiras evoluções que Jesus pede que a gente preste atenção. O resto pode ter certeza que está aí para todo mundo ver. Um tsunami que acontece no Japão, mas não atingiu a nossa casa, para nós não vale nada. Um terremoto que aconteceu na Califórnia, se não atingiu a nossa casa, não vale nada. Mas esses terremotos e esse tsunami que acontece dentro de nós mesmos, que a gente começa a profetizar sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos, esse aí a gente tem que preocupar. É isso que Jesus está falando. Preste atenção, gente, né? Não fica levando as coisas no pé da letra, não, porque Jesus era um grande psicólogo. Ele sabia muito bem o que era a alma humana. Ele sabia muito bem como direcionar esses terremotos, esse tsunami, essas nações contra nação. O que é nação contra nação? Pai brigando com mãe brigando com filho, o filho brigando com a esposa, com a esposa, com o marido, e assim por diante. São nações que acontecem dentro de nós mesmos, dentro da nossa cela, dentro do nosso relacionamento. Às vezes as pessoas não prestam atenção. Preste atenção. As nações que Jesus está falando são as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Tem pessoa que faz mal, tem pessoa que tem uma língua enorme. Uma vez eu pedi a Nossa Senhora, a senhora quer que faça jejum? Quero, meu filho, faça jejum da língua. Não é? Então, é claro que o final dos tempos podem ser marcados, mas são coisas que vai marcar o mundo inteiro. Não é tsunami no Japão, nem terremoto na Califórnia, não. Não é isso, não. Tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje. Eu estou querendo que vocês tenham fé, cada vez mais fé. Fé em Deus. Deus é o único propósito da nossa vida e pronto. Tá bom? Então, fica o nosso recadinho de São Lucas hoje, que é muito importante.